Meus amigos, a notícia é nova. Putin tem uma equipe de hackers trabalhando para levar a fake news ao mundo ocidental, dividindo pessoas, desequilibrando políticas, relações comerciais, relações culturais entre nações e assim por diante. Putin criou uma rede no ciberespaço para esse tipo de guerra suja. Bem, essa é a notícia, é nova, mas o conteúdo é antigo, porque isso já fazia a velha União Soviética de Joseph Stalin. A União Soviética patrocina a decadência do Ocidente desde o começo do século XX e pegou força mesmo no final dos anos 60, baseados na escola de Frankfurt, tendo como orientador Antônio Gramsci. A Rússia incentivou todo tipo de degradação moral no Ocidente, revolução sexual, o fim do casamento, o divórcio, aborto, eutanásia, o sexo livre, enfim, patrocinou tudo que pudesse degradar o Ocidente para, uma vez dividido e perdido, ser mais facilmente dominado. Isso começou lá na Rússia de Stalin, basicamente de Stalin. Essa ideia de quebrar o Ocidente por dentro, enquanto eles lá tentavam manter uma certa tradição cultural. Bem, o Ocidente aceitou de bom grado tudo isso e nós estamos hoje realmente dentro de um mundo degradado. Putin continua a velha tradição, até porque é ele próprio um agente soviético. Quem está alertando sobre Putin é Alexander Klimburg. Ele é diretor da Comissão Global sobre o Ciberespaço no Centro de Estudos Estratégicos de Raya. E ele diz que o objetivo de Putin é desestabilizar a ordem liberal mundial através da guerra cibernética. Em seu livro The Darkening Web, The War for Cyberspace, Klimburg coloca que quando alguém imagina uma guerra cibernética entre países, tende logo a pensar em ataques virtuais que afetam a infraestrutura de energia ou que destruam sistemas críticos para o funcionamento de um país. Acontece, alerta ele, que o que os hackers russos estão fazendo de forma muito sutil e eficiente é colocar uns contra os outros a partir da fake news, da futrica, da mentira e assim por diante. A matéria está aqui no Infobae, intitulada Como funciona a maquinaria oculta de Vladimir Putin para golpear as democracias do mundo. A matéria começa dizendo que as campanhas de desinformação russas são exitosas. O referêndum do Brexit no Reino Unido e o auge dos partidos de ultradireita na Itália, Alemanha, França, são todos claros exemplos disso. O método é conhecido. O Kremlin, através das agências de investigação de internet e Serviço Federal de Segurança da Rússia, trabalha com uma indústria do fake news para armar suas campanhas. Estas incluem mensagens destinadas a acreditar em informações falsas, porém verossímeis, o chamado fake news. Essas notícias falsas se disseminam através de milhões de contas apócrifas que criam uma narrativa que se volta massiva e tendenciosa para afetar o pensamento popular. É o que faz a Rede Globo, em consonância a tudo isso, é o que faz a Folha de São Paulo, por exemplo. Aqui a tentativa é desesperada. Eles tentam diariamente, hora por hora, desestabilizar o governo Bolsonaro com esse tipo de notícias falsas, porém verossímeis.
Esse é o método espalhado pela Rússia. Não foi à toa, é bom lembrar aqui num pequeno parênteses que Nossa Senhora disse lá em Fátima, Portugal, que a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo caso o Papa não a consagrasse ao seu Imaculado Coração, pois isso não aconteceu e está aí o resultado. O erro é esse, a artimanha diabólica da mentira, sim, porque o diabo é o pai da mentira, e é exatamente com esse elemento diabólico que Putin tem trabalhado para destruir o Ocidente. Sem dúvida, continua a matéria, o propósito do governo russo vai muito mais além de somente influenciar campanhas eleitorais. Segundo Alexander Klimburg, o objetivo é desestabilizar a ordem mundial, a ordem liberal mundial. Mais além de promover os seus interesses, ajudando a eleger líderes pró-Kremlin, Putin desenhou sua missão de desinformação com o explícito propósito de gerar conflitos internos para fomentar as divisões sociais e deteriorar o pluralismo nos países ocidentais. O autor conta que existe uma dose diária de informações falsas ou distorcidas que parecem arquitetadas para explorar as divisões na sociedade e na política ocidentais, especialmente em temas como a raça, a violência, os direitos sexuais, que são promulgados por grupos e operativos que se apresentam como cidadãos comuns nas contas de redes sociais, os chamados infiltrados, aqueles que aparecem com discursos que vão todos nessa direção. O fim da família, as maravilhas do aborto, da liberdade da mulher e assim por diante. Tudo isso tem uma relação estreita com o homem poderoso da Rússia. Ao armar campanhas de desinformação desenhadas especificamente para gerar discórdia, os russos intentam utilizar a guerra cibernética como uma arma psicológica contra as democracias liberais. É nesse sentido que a matéria fala de ordem mundial, a ordem liberal mundial. Apoiando-se no anelo do povo russo por voltar a ser um país poderoso e central, um império, Putin criou uma maquinaria que busca eliminar a competência usando a psicologia em vez das armas, e cada vez isso tem mais efeito. A queda da União Soviética foi estrepitosa. Acostumados a ser império, os russos sofreram o que Klimburg chama de golpe moral nacional. A humilhação de serem derrotados pelos americanos afetou tanto a psique dos russos que qualquer que lhes prometesse levá-los a um patamar maior seria eleito líder. E isso foi o que aconteceu, porque agora voltam ao centro do cenário mundial, a Rússia volta ao centro do cenário mundial nas mãos de ninguém mais, ninguém menos do que de um ex-agente da KGB. Acontece que nessa história não é só Putin que é maquiavélico ou diabólico. Existe alguém que também foi plantado no poder para isso. Estou falando de Barack Hussein Obama. Uma matéria da LifeSite disse que há uma conexão esquerdista entre Netflix e Obama que mostra o porquê devemos cancelar a nossa assinatura. Trata-se de uma relação tenebrosa, segundo o LifeSite. Mas essa matéria eu trarei no próximo vídeo. Por enquanto é isso. Fiquemos alertas, principalmente com matérias saídas nos jornais, na grande mídia. Todas elas têm esse viés, espalhar a mentira, embora
aparentemente verossímil. E não se esqueçam, outro agente comunista, porque ele é declaradamente um amante da teologia da libertação, o bispo Bergoglio, tem também usado desse expediente. Eles estão unidos e a central de todo esse mal, podem ter certeza, está lá, no coração do Kremlin. Até depois, amigos.